Olá! Hoje exploraremos um tema profundamente humano e doloroso à luz dos ensinamentos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos referimos ao capítulo 14, precisamente no item 9, que aborda a ingratidão dos filhos e os laços de família. Este livro, concebido sob a orientação da espiritualidade superior, busca explicar os ensinamentos morais de Jesus em concordância com o Espiritismo, aplicando-os às diversas situações da vida. A ingratidão filial é apresentada como um dos frutos mais imediatos do egoísmo, um sentimento que, em particular, revolta os corações honestos. Mas a doutrina espírita, como uma terceira revelação da lei de Deus, vem lançar luz sobre este problema do coração humano, oferecendo uma compreensão mais profunda de suas causas e efeitos. A visão espírita dos laços familiares e da ingratidão. A doutrina espírita nos esclarece que, quando um espírito deixa a Terra, ele leva consigo suas paixões ou suas virtudes e segue para o espaço, onde pode se aperfeiçoar ou permanecer estacionário. Alguns espíritos partem cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos. Contudo, impulsionados pela compreensão que adquirem, ou por estarem mais avançados, eles conseguem discernir algo da verdade e, ao compreenderem os efeitos desastrosos de suas paixões, tomam firmes resoluções de mudança. Eles reconhecem que o único caminho para chegar a Deus é a caridade, e que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e injúrias, sem ódio no coração e, sobretudo, sem perdão. Após um período de meditações e preces no plano espiritual, um espírito pode então aproveitar um novo corpo em preparo e reencarnar na família daquele a quem detestou em uma vida passada. A conduta desse espírito reencarnado nesta nova família dependerá da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou é, portanto, uma prova terrível, na qual o espírito pode fracassar se a sua vontade não for suficientemente forte. Esta perspectiva explica os ódios e as repulsas instintivas que, por vezes, notamos em algumas crianças, sentimentos que nenhum ato da vida presente parece justificar. Para compreendê-los, é preciso voltar os olhos ao passado. Assim, de acordo com a resolução que o espírito tomar, ele será amigo ou inimigo daqueles com quem terá que viver nesta nova existência. Isso demonstra que os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados, sendo o princípio oposto, o da unicidade da existência, que os romperia. A união e a afeição entre parentes são sinais de uma simpatia anterior que os aproximou. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo: servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros, permitindo que os maus se melhorem ao contato com os bons e que as antipatias se apaguem. A missão dos pais na educação moral. A doutrina espírita convida os pais a compreenderem o seu grande papel. Quando um corpo é gerado, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. É dever dos pais cumprir sua missão de aproximar esta alma de Deus com todo o seu amor através dos cuidados e da educação. Se eles cumprirem fielmente essa tarefa, receberão a devida recompensa. Entretanto, o Evangelho nos alerta para uma grave responsabilidade. Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se o filho permanecer atrasado por culpa dos pais, o castigo destes será vê-lo entre os espíritos sofredores, sabendo que a sua felicidade dependia deles. Atormentados pelo remorso, os próprios pais pedirão para reparar essa falta em uma nova encarnação,
na qual rodearão o filho de melhores cuidados e ele, cheio de reconhecimento, lhes retribuirá com o seu amor. Aos pais é recomendado que não rejeitem o filho que, mesmo no berço, repele a mãe, nem aquele que lhes paga com ingratidão. Essa situação não é obra do acaso, mas revela uma intuição imperfeita do passado, indicando que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, e que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. As mães são exortadas a abraçar o filho que lhes causa desgosto e a dizer-se a si mesmas: um de nós é culpado. A tarefa de educar os filhos não é tão difícil quanto se pode pensar, e não exige saber do mundo. Tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la. O Espiritismo facilita esta tarefa ao fazer conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde o berço, a criança manifesta instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. É preciso analisar os menores sinais desses vícios e combatê-los antes que criem raízes profundas, como um bom jardineiro que corta os brotos danosos na árvore. Se o egoísmo e o orgulho forem deixados se desenvolver, os pais não devem estranhar ser pagos mais tarde com ingratidão. Quando os pais fazem tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos e, apesar disso, não alcançam êxito, sua consciência pode ficar tranquila. O desgosto que sentem é natural, mas Deus lhes reserva uma imensa consolação, a certeza de que é apenas um atraso, e que lhes será permitido terminar em outra existência a obra começada nesta. Um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Conexões com outros ensinamentos. Este ensinamento se alinha perfeitamente com a ideia de que, fora da caridade, não há salvação. A caridade, o maior mandamento, não se limita à ajuda material. Ela se estende aos pensamentos, palavras e, fundamentalmente, à indulgência e ao perdão. Perdoar aos inimigos, mesmo aos que nos causaram a ingratidão mais profunda, é um ato de caridade que pode transformar um inimigo enfurecido neste mundo em um amigo no outro. O Espiritismo nos ensina que o ódio não se extingue com a morte, e a vingança apenas realimenta-o, podendo passar de uma existência para outra. Por isso, Jesus recomendou reconciliar-se o mais rápido possível com o seu adversário, não só para a vida atual, mas para evitar que as desavenças continuem nas existências futuras. A ingratidão dos filhos, embora dolorosa, pode ser uma expiação para os pais, talvez como uma consequência de erros cometidos em existências anteriores, onde eles próprios podem ter causado sofrimento a outros. É a aplicação da pena de talião, mas vista sob a ótica da justiça divina, que sempre oferece oportunidade de reparação e progresso. Em suma, o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece uma profunda e consoladora visão sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele nos lembra que as relações humanas, e especialmente as familiares, são oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual que se estendem por múltiplas existências. Cabe a cada um de nós, pais e filhos, cultivar a caridade, o perdão e o amor, transformando os desafios em degraus para o progresso moral e a harmonia espiritual,